Eu queria falar com vocês hoje algumas coisas a respeito de milagres. E por sinal, essa última música continua falando, né, que Deus faz milagre, e quando Ele não faz milagre, Ele continua sendo bom. Aí eu pesquisei um pouquinho a respeito dos milagres de Jesus. E eles são descritos nos evangelhos 35. Eu não vou falar dos 35, então você pode ficar tranquilo que o culto vai acabar no momento certo. Mas eu os listei aqui simplesmente para a gente ter uma ideia de cada um deles. E eles são de toda a ordem, né? Transformação da água em vinho, que foi o primeiro. Cura do filho do oficial, cura de paralíticos, a primeira pesca, cura da sogra de Pedro. Parece que foi aí que Pedro começou a ficar meio ranzinza com Jesus e por isso que acabou negando ele lá na frente. Mas está constando aqui que foi milagre. Tem outros aí, ó. Cura do endemoniado, a ressurreição do filho da viúva, e vai por diante. Aqui nós já estamos no 21, ali, a cura da filha da cananeia, cura do surdo, a cura do jovem possesso, o pagamento do imposto, a cura de outro cego, a cura da mulher, vai chegando aqui para o final, a restauração da orelha do Malco, lá já no Getsêmani, e a segunda grande pesca. De uma forma geral, a gente podia dividir esses milagres de Jesus em curas e ressurreições, que são sobrenaturais, criação de algumas coisas, como criação da moeda para pagar, e milagres geoclimáticos, tipo assim, parar a chuva, parar o vento, andar sobre as águas, coisas extraordinárias. E por último, no finalzinho do livro de João, a mensagem é clara. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Dá para entender a mensagem. O que você imaginar, Jesus seria capaz de fazer. E Ele deve ter feito muito mais do que nós pudemos imaginar. Então, se você tem algum problema, alguma dificuldade, você acredita que Jesus pode resolver esse problema, essa dificuldade, seja ela de que ordem for? Amém. Eu também creio que Ele é capaz de fazer toda e qualquer coisa, e é um Deus bom, mas como disse nessa música aqui, teve algumas vezes que Ele se recusou a fazer milagre. Vocês já viram essas passagens na Bíblia? Os dias que Jesus se recusou a fazer milagre são 4. E eu vou começar chamando vocês para a gente ler o texto de hoje, que está em Mateus 4, de 1 a 4. E já está aqui no começo, então a gente começa lendo aí com vocês. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E depois nós vamos continuar. Mas onde é que nós estamos aqui? Jesus tinha acabado de se encontrar com João Batista, na beira do rio, tinha sido batizado. Os que estavam ali reconheceram que ele era o Filho de Deus, porque assim que ele foi batizado,
veio o Espírito Santo sobre ele na forma de uma pomba, e uma voz forte, como de muitas águas, falou: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E o próprio João Batista se referiu a ele como: eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Mas Jesus falou: convém que cumpra as Escrituras e que eu seja batizado. E ali foi. E ele tinha sido acabado de ser reconhecido e aclamado como o Filho de Deus. E começava o seu ministério. E como é que ele começou o ministério? Jejuando e orando. E aí foi para o deserto. E durante 40 dias e 40 noites permaneceu no deserto, jejuando e orando. E aí, diz a palavra aqui, que ele, depois de 40 dias, teve fome. Quando ele teve fome, apareceu um outro elemento na história: o diabo. E o diabo foi ao deserto para lhe tentar. Você já pensou que ter fome é uma representação de uma situação em que você pode ceder às suas vontades da carne ou da alma, ou resistir a essa fome? Vocês acham que Jesus teria dificuldade de pedir para a pedra virar pão e ela viraria pão? Certamente não. Por isso que eu listei aquele monte de milagres que ele fez. Mas ele se recusou a fazer esse milagre. Porque era um milagre para satisfazer a ele mesmo. E ele não estava aqui para satisfazer a si, mas para servir aos outros. E quando a carne começa a colocar desejos no seu coração, ou situações em que você fala: não, eu realmente preciso ser feliz, acende uma luzinha vermelha no teu painel. Você não está aqui para transformar pedra em pão. Você não veio para ser servido. Você veio para ser imitador de Jesus. Você veio para servir. Você veio para fazer os outros felizes e com isso receber reciprocidade. Mas quando você está aqui para satisfazer as necessidades da sua carne, a coisa começa a complicar. Quando você acha que você não está suficientemente bem num determinado lugar, você acredita que o lugar tem que mudar. Mas eu acho que se você gastar um tempo em oração, alguma coisa muda dentro de você. E aí você vai achar que o mundo inteiro mudou. Tem várias situações de aconselhamento em que a pessoa chega e fala: não aguento mais a minha mulher, eu estou infeliz nesse casamento, só dá briga. Então vamos gastar um tempo com você. Quais são suas necessidades? O que ela não está satisfazendo? Não, eu não estou assim, estou assado. Não, mas isso realmente é necessidade ou é vontade da tua alma? Será que você pode viver sem isso? Posso. Vamos fazer um teste? Vamos. Vamos jejuar? Vamos. Vamos orar? Vamos. E aí, como diz o pastor Elcio, aí a pessoa volta e fala: rapaz, eu só via celulite nela, agora eu estou vendo mulher. Deus muda a sua visão se você se dispuser a não ficar focado nas pedras, para que elas sejam pão. Teve uma situação em que uma moça foi ameaçada de ser apedrejada, e Jesus salvou aquela mulher pega em adultério, perguntando para ela: onde estão os teus acusadores? Ela falou: não vejo nenhum. Se eles não te acusam, eu também não te acuso. E livrou ela das pedras. As pedras aí também têm a ver não só com pecado, mas com esse desejo carnal, interno, que faz a gente querer ser superior aos outros e não no mesmo nível.
Trate cada um o seu próximo como se fosse superior a si. Amém? E aí nós vamos conseguir entender que pedras são pedras, pães são pães. E jejuar e orar vão fazer a completa diferença para que a gente possa discernir o que é carne e o que é espírito. O que é espírito a gente entende quando a gente se torna um ser espiritual. E para se tornar um ser espiritual, nós temos que ter intimidade com o Espírito Santo. E essa intimidade vem através de calo no joelho. Calo no joelho. É ajoelhar, orar, ler a palavra, buscar a presença do Senhor. Aí, o diabo continuou tentando Jesus. E então, o diabo levou-o à cidade santa e colocou-o na parte mais alta do templo. Preste atenção nessa frase. Parte mais alta do templo, ou pináculo do templo. E lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Jerusalém naquela época era uma cidade que era assim, uma grande confusão de gente indo para lá e saindo para lá. Todo judeu, hebreu ia para lá pelo menos uma vez por ano, e eles iam para lá para fazer ofertas, sacrifícios, cultos de purificação, visitar o templo. Então, as pessoas conseguiam descrever Jerusalém não como uma cidade que tinha um templo, mas ao contrário, um templo que tinha uma cidade, porque a cidade vivia em função do templo. Tudo que existia ali, vendedor de cabra, de pombinha, de incenso, óleo, farinha, azeite, era tudo para que o templo existisse. E todo mundo olhava para o templo. Aquele templo era um mercadão enorme, cheio de gente, um burburinho de gente entrando e saindo. E o ponto mais alto do templo, que é o pináculo do templo, era o centro do templo. O templo, centro de Jerusalém, e o pináculo, centro do templo. Você vai para o alto do templo e se joga lá de cima. O que acontece com a multidão? Todo mundo olhando para ver, ele se jogou e os anjos seguraram, que maravilha, que milagre poderoso. Aqui Jesus se recusou a fazer esse milagre também, porque ele não queria ser o centro das atenções. Ele cria verdadeiramente lá o pináculo do templo e aqui a cidade ao redor do templo. Você, por vezes, sente que você tem que ser o centro das atenções? Um foco exagerado de atenção em si mesmo? Você precisa estar bonito, precisa estar bem vestido, precisa estar cheiroso, precisa estar malhado, precisa ir na academia, precisa vestir sapato novo. Será que a sua aparência física é tão importante assim, para que você gaste tanto tempo para ser o centro das atenções? Se você chega em casa e alguém não te fala um boa noite, na hora que você chega, você já fica triste. Em qualquer lugar que está, você fala alto, grita bastante para chamar a atenção. No emprego tem uma competição enorme, você tem que sempre bater metas, e você sempre está batendo metas para chamar a atenção do seu chefe, crendo que é o seu chefe, que é o seu Deus, e não Deus que te faz prosperar. Será que você se empenha tanto no teu trabalho, na tua linha profissional, única e exclusivamente para ser melhor do que você mesmo, para se superar você mesmo, para olhar no espelho e falar, poxa, como eu sou bom? O que você vê quando você vai se pentear de manhã cedo?
Um filho de Deus ou a pessoa mais bela do mundo? Um foco exagerado de atenção sobre si mesmo tira o foco das pessoas que estão ao seu redor. O foco tem que estar no relacionamento de você com a sua esposa, você com seus filhos, você com seus subordinados, com seus chefes, mas não em termos de aparecer, mas de se relacionar. E relacionamento quer dizer troca de experiências, troca de palavras. Quantas vezes você chegou essa semana e contou para alguém o milagre que Jesus fez na tua vida? Ah, mas não fez nenhum. O milagre de você acordar e estar vivo. Você já deu graças por isso hoje? Ah, isso não é lá um grande milagre. O sopro da vida foi o que ele prometeu. E se ele tirar esse sopro da vida, você não vai a lugar nenhum. Nada do que existe ou veio a existir foi feito se não for pela vontade dele. Ele é pleno e soberano. E se você não está reconhecendo essa soberania de que o foco é nele, não em você, não é na força do seu braço, mas na força do Senhor, é que a tua vida prospera, você jamais vai entender que o que faz você ser você é o relacionamento com os outros, com você mesmo e com Deus. Se o foco está só em você, você está se isolando do relacionamento com os outros e do relacionamento com Deus. E aí, meu filho, fracasso. Fracasso, frustração, dor, angústia, mais cedo ou mais tarde. Por isso Jesus não quis estar no pináculo do templo e chamar a atenção de todo mundo. Muito pelo contrário. Tempos depois, ele estava como cordeiro, lá no finalzinho, no chão do templo, né? Ao pé da cruz, derramando seu sangue como um cordeiro, assim como aqueles cordeiros que foram sacrificados. Ele veio para ser sacrificado e não para aparecer. Amém. Mas tem mais coisa para a gente ver aqui. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isto lhe darei, se você prostrado me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. E então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. O topo do mundo. Quando alguém te oferece poder e autoridade, aí você fala: poxa, finalmente estão reconhecendo o meu valor, eu vou ser o cara, agora eu estou no lugar certo. Poder e autoridade. Poder e autoridade são dados àqueles que sabem usar o poder e a autoridade com humildade. Humildade. Humildade não tem a ver só com aqueles que são pobrinhos, assim, que não têm dinheiro. Se eu tenho poder e autoridade, eu sou rico, poderoso. Não. Humildade é aquele que tem condições de ter alguma coisa e abre mão desse poder e dessa autoridade para exercer a sua atividade. São duas coisas muito distintas. Se você tem autoridade, você está numa reunião, assim que você ergue o dedo para começar a falar, todo mundo para de falar para te ouvir, porque você tem autoridade. Agora, se você está numa reunião e você tem que dar um murro na mesa para que todo mundo pare de falar para te ouvir, você não tem autoridade nenhuma, você está se impondo.
A autoridade se conquista com humildade e não com gritaria. A autoridade se conquista no relacionamento que cativa e não naquele que desfaz dos outros. Fala, ih, pastor, o senhor está falando umas coisas que não tem nada a ver comigo. Eu trabalho só carimbando o documento lá, o pessoal chega, entrega, carimba o documento e acaba, não tem autoridade nenhuma. Tem. Por mais simples que seja a tua atividade, existem pessoas acima de você que dependem de você e pessoas abaixo de você que dependem de você. Se você fizer a tua atividade com dignidade, aqueles que estão acima vão te reconhecer e aqueles que estão abaixo vão te agradecer. Se você carimba o teu documento, mas faz isso de uma forma mecânica, faz só porque faz, você não está abençoando a vida de ninguém. Mas você faz aquilo com o empenho e a dedicação de quem quer fazer para ajudar o próximo, todos vão reconhecer em você alguém que marcou a vida deles. Eles estavam aflitos e necessitados e precisavam daquele documento carimbado rapidamente e você carimbou. Mas eu só limpo o chão. Se você limpar o chão como quem limpa para o Senhor, vão perceber que onde você limpa fica bom. E você vai ter o teu ser tranquilo, a tua consciência limpa de que você fez da melhor forma possível. Sabe uma coisa que eu aprendi com meu pai, muito novo ainda, quando eu tinha 14 anos. Ele me falou assim, filho, se existe algum trabalho que merece ser feito, deve ser bem feito. Ele não era convertido naquela época, mas basicamente ele estava dizendo assim, filho, se tem algum trabalho que merece ser feito, faça como se fosse para o Senhor. E aí você vai engrandecer o nome de Deus. Amém? Mas se você conseguir entender que esses 3 milagres que Jesus deixou de fazer até agora, não deu lugar para a carne, não deu lugar para ser o centro das atenções, não deu lugar para que a autoridade subisse na cabeça, e ele se recusou porque ele queria abençoar a vida dos outros, não queria reconhecimento. Tem uma coisa que surge nisso tudo, chama perdão. Perdão? Onde é que tem um perdão a ver com isso tudo? Eu vou te levar lá. Teve um rapaz que foi fazer um aconselhamento, e aí ele começou a contar a história dele. E eu vou passar um pouquinho da história dele para você poder entender as coisas. Ele falou, eu casei, tive 2 filhos, um casalzinho. E depois de um tempo que eu estava casado, eu perdi o emprego, fiquei aflito, angustiado, não conseguia suprir as necessidades da minha família. E aí arrumei um outro emprego numa outra cidade, quase 500 quilômetros longe de onde eu morava. E a cidade muito pequena, sem muito recurso, mas eu fui lá trabalhar. Estabeleci lá uma base e tentei levar minha esposa e meus filhos. Eles foram, ficaram lá um tempo, mas como a cidade era muito ruim, não tinha nenhuma alternativa, voltaram. E ele ficou morando lá sozinho. E voltava de fim de semana para a casa dele. E assim se passaram 10 anos. Um pai de fim de semana, um marido de fim de semana. Aconteceu que o relacionamento matrimonial dele foi esfriando e uma vez ou outra ele acabou caindo em adultério. E quando ele caía em adultério e voltava para casa no final de semana, ele se sentia sujo, não se sentia digno de estar ali com a sua esposa. E aquele relacionamento que já estava frio, foi ficando cada vez mais distante. E
sem entender direito o que estava acontecendo, os dois começaram a discutir, brigar e se separaram. E eles se separaram e os filhos tinham 12, 14, 15 anos, eram adolescentes. Mais 10 anos se passaram e os filhos já estavam grandes e ele tendo um namorico aqui, um caso ali, outro acolá. E agora ele chegou para tentar entender um pouco o que é Cristo. E eu falei para ele desses milagres que Cristo não quis fazer e do que significava perdão. Ele falou, mas eu vou pedir perdão do quê? Ele tem uma filha, e essa filha tem uma doença autoimune, e como toda doença autoimune, ela fica mais exacerbada quando ela fica ansiosa, nervosa, e melhora quando está com nível de ansiedade menor. E ela se manifesta com umas manchas no corpo. Eu comecei pela filha. Você já pensou em pedir perdão para sua filha? Ele falou, perdão do quê? Afinal de contas, foi a circunstância de trabalho que me levou para longe, foi o dia a dia que eu tive que suprir as necessidades dele. Eu fiz o meu melhor para poder criá-la, mesmo depois que separei, sempre paguei a pensão. Eu não sei do que eu tenho que perder perdão. Eu falei, então vamos, você vai fazer o seguinte, você vai chamar a sua filha e vai falar com ela, filha, eu queria te pedir perdão. E ela vai te perguntar, do que, pai? Falar, de toda vez que você precisou de alguém para te proteger, eu não estava lá. Eu queria te pedir perdão toda vez que você chorou escondida e eu não pude enxugar a tua lágrima. Eu queria te pedir perdão porque eu não pude te abraçar naquele dia que você estava angustiada. Eu queria te pedir perdão aquele dia que você dançou o balé e eu não estava lá para te aplaudir. Eu queria te pedir perdão, simplesmente por ter estado distante de você, por circunstâncias alheias à minha vontade. Mas agora eu gostaria de te abraçar e de voltar a me relacionar com você. Deixar as pedras de lado, deixar de ser o centro das atenções e deixar de ter autoridade. Vocês conseguiram entender como essas coisas se relacionam? E eu falei, e a tua esposa, como está? Está sozinha. Faz 10 anos que ela está sozinha. Você viu que você se refere a ela como sendo a sua esposa, mesmo 10 anos depois de separado? Mas eu não sinto mais nada por ela. Que bom. Espero que não aconteça nada disso com você, mas eu vou te falar de algumas coisas que eu já vi acontecer no meu dia a dia. Você está com a tua saúde boa, você está bem, mas você já tem idade. E se você desenvolver uma doença grave, um tumor, precisar fazer alguma cirurgia, sofrer algum acidente e ficar restrito ao leito, quem é que vai cuidar de você?
Ele estava tendo um relacionamento com uma outra pessoa que tem os filhos dela, ele tem os filhos dele, ele mora na casa dela, ela mora na casa dele, cada um tem sua vida, só se encontram para ser feliz. Só pão e pedra. Pináculo do templo, poder e autoridade. É esse o relacionamento que você acha que vai te dar sustentação se você ficar entrevado na cama? Ou você acha que a tua esposa, a mãe dos seus filhos, é que vai vir cuidar de você? O que você vai sentir além de vergonha? Você vai esperar que isso aconteça? Ou vai procurá-la e pedir perdão? E ele falou, não, eu acho realmente que ela tem esse coração desprendido o suficiente para vir cuidar de mim. Bom, se você acha que ela tem esse coração, então você reconhece que ela é uma mulher de valor. Você acabou de dizer que você não sente nada por ela? No mínimo você devia sentir admiração. Será que você não pode pedir perdão para ela? E quem sabe se você pedir perdão para o seu filho, ele para de te imitar, de ficar tendo um relacionamento aqui, outro ali, e busca de Deus. Quem é a mulher que Deus separou para a vida dele, realmente casa e monta uma família, porque ele já está com quase 30 anos e até agora não falou nada de casar. Você percebe que o foco estando em você, você gera morte. Mas se você tirar o foco de você e pedir perdão, você gera vida. Pedir perdão não implica em que você reconheça o teu erro. Mas pedir perdão implica em que você queira gerar vida naqueles com quem você se relaciona. Esse é o princípio. E aí, eu pus esse exemplo aqui da vida e desse prego. E esse prego tem a ver com a cruz. E na cruz nós vamos encontrar exatamente isso. Cristo pedindo perdão por algo que Ele não fez, que eram os nossos pecados, para poder gerar vida em nós. E aí é que nós vamos encontrar o quarto milagre que Ele se recusou a fazer. Estava na cruz e todos blasfemavam contra Ele da mesma forma. Se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz e salva-te a ti mesmo. As pessoas, os soldados, os ladrões, todos desafiavam ele a fazer o mesmo milagre. E ele se recusou a fazer mais esse milagre. Quando ele estava lá no Getsêmani, Pedro pegou uma espada e cortou a orelha de um soldado que era o tal do Malcom. Ele foi lá, pegou a orelha, corou a orelha do cara no lugar e falou para Pedro: Pedro, você acha que se eu quisesse, eu não oraria a meu pai e ele me mandaria anjos e anjos aqui para me salvar? Eu estou aqui na cruz porque eu preciso estar. E não é por mim, é por você. Vocês conseguem perceber que, estando na cruz, a gente gera vida e consegue fazer de forma concreta o perdão se tornar vida? E aqui está todo mundo blasfemando contra Jesus. A cruz foi necessária por causa dos nossos pecados,
mas foi suficiente para apagar todo o pecado. Nós só precisamos tomar posse dessa liberdade que Ele conquistou por nós. E tomando posse dessa liberdade, você vai saber quem você é em Cristo. E vai estar livre para pedir perdão. E gerar vida nos seus filhos, na sua esposa, nos seus amigos de trabalho, na vida do seu chefe. Vai estar livre para não querer ser o centro das atenções. Vai estar livre para poder viver em abundância. Mais do que milagre, nós precisamos de vida. E é isso que eu queria que você pensasse um pouco hoje. Mais do que buscar milagres, talvez pensar um pouco nos milagres que Jesus não quis fazer. E por que Ele não quis fazer? Se nós somos realmente imitadores de Cristo, se estamos dispostos a gerar vida em todos aqueles que nos circundam, em todos aqueles que estão do nosso lado. Amém? Eu queria chamar os levitas aqui para a gente orar, conversar com vocês. E orar por cada um daqueles que ainda creem que, através do perdão, a gente pode gerar vida. Buscar cada um sua forma. Eu não estou falando aqui para vocês de coisas que eu li na Bíblia, não. Eu estou falando coisas que eu experimentei. Houve uma época na minha vida em que eu estava extremamente confuso, sem saber o que fazer, com forte foco em mim mesmo, com uma necessidade muito grande de satisfazer a minha carne e com uma ânsia de poder e autoridade. E foi exatamente nesse momento que eu caí em adultério. Caí em adultério, meti os pés pelas mãos, fiz tudo de errado e praticamente destruí a minha própria família. Mas Deus me resgatou naquela época, teve misericórdia de mim e me apresentou um caminho do perdão. Amém. Eu tomei posse desse perdão e consegui restaurar minha família. E depois de muito tempo, meus filhos já não eram mais pequenos, chegaram a ser grandes. E eu tive que, uma vez com um, uma vez com o outro, contar o que tinha acontecido e pedir perdão. E o que eu posso falar para vocês é que, da mesma forma que esse rapaz poderia ter gerado vida na filha dele, poderia ter curado ela daquela doença autoimune. Eu sei que quando eu quebrei a barreira da vergonha e pude pedir perdão, eu gerei vida nos meus filhos e abri uma porta de relacionamento que até hoje é fantástica. Então, eu gostaria muito que vocês pudessem experimentar dessa liberdade do perdão de Cristo na vida de vocês e através da vida de vocês. Mas que isso não seja um lago, seja um rio que enche você e transborda para quem está próximo. Essa é a mensagem da cruz. É sobre isso que nós estamos falando. Vida. Amém?
E eu queria convidar você a vir aqui na frente para que a gente pudesse orar, para que Deus pudesse te capacitar a pular essas barreiras, vencer essas dificuldades e se prostrar na presença de um Deus que é capaz de te levar a níveis mais profundos de relacionamentos com Ele. Fiel Tu és, Senhor, e nós te damos graças pelo Teu amor, pelo Teu carinho, por tudo quanto o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Pai, nós colocamos diante de Ti cada um daqueles que vieram aqui na frente e se expuseram a receber da Tua graça, da Tua glória, do Teu amor, do Teu perdão. Tem muitos aqui que estão pensando, mas eu nunca tive um pai que viesse me pedir perdão. Eu nunca tive ninguém que tivesse cuidado para comigo. O Espírito tem algo para ti. Jesus está aqui hoje, andando no meio da igreja, tocando cada um e pedindo perdão pelo sofrimento, pela dor, pelas cicatrizes que vocês trazem no corpo, mesmo antes de conhecê-lo. Aquela que sofreu abuso sexual, ele estava lá e está te pedindo perdão, não porque ele não pôde estar lá, mas por aqueles que ele levantou para te proteger estarem ausentes e não terem te protegido. Aquele que pensou em se matar, o Senhor estava lá quando você foi salvo e destituído dessa vontade. Ele sentiu a tua dor. Aquela que foi abandonada pelo marido e não foi acalentada por ninguém. Deus é Deus das viúvas e das rejeitadas. E Ele quer colocar a mão no teu coração e tirar essa amargura e essa angústia que ficou. Deixa o amor de Deus preencher o teu coração. Deixa o Espírito Santo ministrar a bênção do Pai na tua vida. Deixa essa unção te embalar. Sinta-se abraçada. Sintam-se abraçados nas conchas das mãos de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.